Continuando a nossa revisão, eu vou falar um pouquinho sobre as divisões celulares, mitose e meiose, e lembrar o que é o câncer, né? O que o câncer tem a ver com a mitose. Bons estudos, pessoal! Vamos só lembrar, então, como é que acontece a mitose e a meiose. Lembrando que, nas células diploides, 2N igual a 2, essa célula tem dois cromossomos. Vamos imaginar assim, que um de origem materna e outro de origem paterna. Quando a célula vai se dividir, a primeira coisa que acontece é a duplicação dos cromossomos. Então, esse cromossomo vermelho, ele se duplica e o cromossomo azul, ele duplica. Então, eu tenho aqui, olha, a duplicação dos cromossomos homólogos. Aí, a célula, o que ela vai fazer? Ela vai dividir o citoplasma. Então, metade do citoplasma vem para cá e a outra metade vem para cá. E nesse processo ocorre a separação das cromátides. Quem são as cromátides? São as metades dos cromossomos. Então, metade do cromossomo vermelho vem para uma célula e a outra metade do cromossomo vermelho vai para outra célula. Metade do cromossomo azul vem para uma célula, a outra metade vai para outra célula. O que aconteceu aqui? Eu tenho originalmente uma célula 2N igual a 2. Depois de ter passado pela mitose, ocorre a produção de duas células idênticas à original. Duas células 2N igual a 2. Isso é o que acontece durante a mitose. Então, se eu tivesse aqui, olha, uma célula 2N igual a 46, no final do processo eu teria duas células 2N igual a 46. Se eu pensar agora na meiose para a mesma célula, então imagina que eu tenho aqui, olha, um cromossomo de origem materna e o cromossomo de origem paterna, uma célula 2N igual a 2. Na primeira divisão da meiose, o que acontece? Aliás, durante a meiose, né, o que acontece? A primeira coisa é que os cromossomos duplicam. Então, o cromossomo vermelho duplica e o cromossomo azul também duplica. Na meiose, ocorre uma primeira divisão aonde quem se separa primeiro são os cromossomos homólogos. Então, o cromossomo vermelho vem para uma célula e aí o cromossomo azul vai para outra célula. Na segunda divisão da meiose, o que vai acontecer? Quando os citoplasmas se dividirem, quem vai se separar agora são as cromátides. Então, metade do cromossomo vermelho vem para uma célula e a outra metade para outra. Metade do cromossomo azul vem para uma célula e a outra metade para outra. O que acontece aqui? Nesse processo, uma célula original, né, a célula mãe 2N igual a 2, produz 4 células N igual a 1. 4 células haploides. Se fosse aqui, começasse com uma célula 2N igual a 46, produziria-se 4 células N igual a 23. A regulação desses ciclos, né, de divisão celular é controlado por pontos de checagem, chamados de checkpoints, né? Quando alguma coisa dá errada, a célula é obrigada a fazer apoptose. A apoptose é uma forma de suicídio celular. É como se a célula ela percebesse que tem alguma coisa errada e ela diz, olha, não posso mais dividir, ela para. Então, vamos imaginar aqui uma célula comum, né? Eu estou pensando aqui uma célula que está em intérfase e depois entra em mitose. Mitose, como vocês viram, é a divisão celular. Lembrando que eu tenho prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a intérfase é marcada por momentos em que a célula está se preparando para se dividir. Aqui está marcando esses tempos aqui, mas não é válido para todas as células. Então, imagina assim que eu tenho aqui uma célula e ela vai se preparar para poder sofrer divisão celular. Então, ela tem aqui o núcleo, né, o citoplasma, começa a duplicação dos centríolos, a duplicação dos cromossomos, aí ela entra em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aí, cada uma das células formadas entra de novo em intérfase. Nesse ciclo, eu tenho 3 pontos de checagem.
O primeiro ponto de checagem é aqui, olha, logo depois da mitose, aonde a célula verifica se tem nutrientes suficientes e se ela tem um tamanho que dá para dividir. Se ela tiver, ela prossegue. Se ela não tiver, ela permanece aqui em G0, acumulando nutrientes e aumentando em tamanho para que ela possa realizar a mitose. Quando ela consegue prosseguir, tem um momento aqui antes de começar a prófase em que se verifica a duplicação do DNA, se o DNA ele foi todo duplicado. Se ele foi totalmente duplicado, ele continua. Se ele não foi, ele teria que sofrer apoptose. Aí a célula vai fazer prófase, metáfase, anáfase e telófase. No final, tem outro ponto de checagem, onde verifica-se se os cromossomos estão sendo separados de maneira correta. Se eles não forem separados, de novo, apoptose. Se eles forem separados, ele continua o ciclo celular. Para que esses pontos de checagem funcionem, existem genes que fazem isso. Então, eu tenho dois tipos de genes, os proto-oncogenes e os genes supressores de tumor. Esses genes fazem o quê? Os proto-oncogenes, depois que está tudo certo, ele é que estimula a divisão celular. Os genes supressores de tumor, eles verificam se está tudo certo. Se não estiver, eles inibem o ciclo celular. Quando esses genes sofrem mutações, eles param de funcionar. Então, se eu tiver uma mutação nesses proto-oncogenes, ele, como ele já estimulava a divisão celular, ele vai acelerar a divisão celular. E os genes supressores de tumor, quando eles sofrem mutações, você não tem mais esse freio. Então, a multiplicação celular, ele continua. Nada vai fazer com que ocorra uma diminuição. Esse tipo de problema resulta na formação de tumores. Eu tenho dois tipos de tumores, né? O tumor benigno e o maligno. E eles recebem este nome por causa da forma como eles crescem. Então, o tumor benigno, veja, ele cresce num tamanho e o médico consegue ver aonde ele está. Ele pode até retirar por uma cirurgia. O tumor maligno, ele parece que cria raízes, né? Ele vai entrando em outros locais. Então, fica mais difícil de você poder retirá-lo. Quando que o tumor vira câncer? Quando ele se espalha pelo corpo. Então, imagina que eu tenho aqui um tumor, esse tumor continua crescendo e aí algumas células escapam. Elas escapam e caem na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, elas podem ir para qualquer lugar do corpo e aí elas vão se instalar num outro lugar e vão começar a crescer. Esse processo de espalhamento de tumores é chamado de metástase e é isso que caracteriza o câncer, né? O que são fatores carcinogênicos? São fatores que desenvolvem o câncer, que desregulam a ação daqueles genes que controlam o ciclo celular. Sabe-se hoje que apenas 10 a 20% dos casos de câncer são por fatores hereditários, quer dizer, está escrito no gene. Então, se eu tiver 100 pessoas com câncer, entre 10 e 20 delas são pessoas que têm problemas no próprio DNA e aí o câncer se desenvolveu. De 80 a 90% dos casos, eles são adquiridos durante a vida. Então, são substâncias ou radiações que a gente entra em contato durante a vida que alteraram o nosso DNA e alteraram o ciclo celular. E aí as células começam a se multiplicar de maneira descontrolada, como o fumo, né, o tabagismo, algumas comidas que nós nos alimentamos que têm conservantes, o consumo de álcool, né, o sexo não seguro, o uso de medicamentos sem acompanhamento médico, fatores ocupacionais, quer dizer, o trabalho, né, se você fica muito exposto a radiações, muito exposto ao sol, tudo isso contribui para o desenvolvimento de alterações nos genes e aí alterações no ciclo celular. Como o câncer ele pode se espalhar pelo corpo, dependendo do órgão onde ele vai se instalar, eu tenho formas de tratamentos diferentes. Eu posso ter uma cirurgia, onde você retira o tumor, radioterapia e quimioterapia, que são radiações que inibem a mitose.
Eu posso usar hormônios, como no caso de câncer de mama. Eu posso usar medicamentos específicos que interferem na mitose das células. Eu posso usar anticorpos na imunoterapia. Posso fazer o transplante de células, então colocar células novas que façam a mitose de maneira regulada, né, não descontrolada. Ou ainda usar o laser e o frio para poder matar as células tumorosas e evitar a formação de metástases. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido, que você tenha lembrado de alguns conceitos, e se tiver dúvidas, me procure. Um abraço, até mais.